Seja bem-vindo ao primeiro vídeo da playlist do curso de artes para mídias sociais no Photoshop. Nessa primeira aula eu vou te mostrar como você vai criar esse design aqui, ó, profissional, que traz resultados. E nas demais aulas aqui dentro da playlist você vai ver como que você pode pegar esses mesmos elementos e de uma maneira muito mais rápida criar as próximas artes, porque você não vai precisar partir do ponto zero, você já vai ter mais de meio caminho andado apenas para atualizar informações e elementos de texto e de formas e imagens para ter os próximos posts. Aqui você pode ver inclusive na tela nesse exato momento, no primeiro post onde a gente divulga um produto específico, depois uma oferta específica ali, como seria por exemplo um frete grátis, um serviço diferente, e depois uma promoção específica, mas tudo dentro da mesma ideia visual que se conversa entre si. Então sempre que tiver um novo post, aquele seguidor que acompanha nas redes sociais já vai saber que se trata da sua loja ou da loja do seu cliente, vai se conversar de uma maneira rápida e profissional com ele e vai conseguir atingir melhores resultados. O link dessa playlist está aqui embaixo na descrição, clica e bora fazer esse curso junto aqui no YouTube comigo. E caso você queira fazer um curso completão de artes para mídias sociais no Photoshop, temos também lojaphotoshop.com.br. Clica aqui embaixo primeiro no link na descrição, vai abrir uma nova página e lá você vai conferir todos os detalhes. Se você curtir a ideia e o botão de compra estiver disponível, corre e garante sua vaga agora mesmo. A gente já ajudou mais de milhares aí de alunos que passaram com a gente aí nesses últimos anos. E você pode aplicar aí no dia a dia do seu negócio, da sua página, caso você seja proprietário do seu próprio negócio e queira se comunicar de uma maneira efetiva, profissional com seus clientes, você vai conseguir através desse curso. Caso você seja um designer gráfico e queira entrar no mercado de trabalho ou melhorar os seus conhecimentos para prestar serviço como social media, você também vai conseguir elevar suas qualidades profissionais, técnicas através desse curso. Então corre e garanta agora mesmo. Muito bem, galera, então aqui na tela do meu computador aqui está o projeto que a gente vai aprender nessa playlist do curso de artes para mídias sociais no Photoshop. E bora começar então criando o nosso novo documento. E a gente vai criar o primeiro post. E através dele é que a gente vai criar os outros demais e você vai ver de uma maneira muito mais rápida. Porque a gente vai utilizar os elementos dessa primeira criação. Então vai ficar muito produtivo. O tamanho que eu gosto de utilizar aqui é o 1080 de largura por 1350 pixels de altura. Mas você também pode utilizar o 1080 por 1080, que também funciona no formato quadradinho. Eu prefiro utilizar dessa forma, no formato mais vertical, porque ele vai preencher melhor a tela do seu seguidor e com isso você tem mais espaço para transmitir a sua informação. Então bora criar aqui seu novo documento. Vou até deixar aqui com fundo padrão. E aqui o que você pode ver de diferente que tem na tela do meu Photoshop é a área de camadas, que normalmente ela vem de praxe aqui, ó, indexada nesse cantinho. Mas eu não gosto porque ele fica com pouco espaço para a gente trabalhar. Então o que eu faço? Eu clico aqui em camadas, arrasto para o lado e anexo ela aqui nesse outro painel da lateral. Então com isso você pode ver que a gente ganha muito mais espaço. Clicando aqui você vai abrir e fechar o painel de camadas e você tem toda essa área aqui para trabalhar os seus elementos, beleza? Então feito isso a gente já pode começar a nossa primeira criação aqui. Eu vou vir na minha pasta para começar a jogar os meus elementos e criar esse primeiro design profissional. Então cá estamos, na minha pasta eu já tenho aqui um elemento principal que seria a divulgação desse produto, que no caso é o hambúrguer, mas você pode colocar seja qual for o elemento, vai funcionar, você pode pegar as ideias técnicas e adaptar de acordo com o seu nicho. Então se liga, eu vou pegar a imagem desse hambúrguer, posso clicar e arrastar para o Photoshop, eu clico com o botão direito do mouse e abrir com o Photoshop, tanto faz, mas eu já vou clicar e arrastar que fica mais fácil, para inserir um novo objeto dentro do nosso documento. Pressionando o Alt, clico aumento proporcionalmente e vou colocar ele de maneira centralizada aqui na minha arte. Confirmo na barra de propriedades. Existem muitas maneiras, técnicas, formas de você fazer recortes e seleções do Photoshop. Eu gosto de utilizar ferramentas automáticas para fazer aquela primeira seleção de uma maneira mais rápida. Depois eu vou refinando a seleção aonde for necessário com outras ferramentas. Por exemplo, eu vou rasterizar essa camada aqui para tornar ela editável, então clico o botão direito do mouse sobre ela e venho aqui em rasterizar camada, e aqui nas propriedades dessa camada você pode ver que a gente tem as opções de selecionar assunto. Então é isso que eu vou fazer. De maneira automática o Photoshop vai identificar esse recorte e depois a gente faz apenas alguns ajustes finais. Como por exemplo, agora eu posso vir aqui com a ferramenta laço poligonal, clicando com o botão direito do mouse sobre a categoria e selecionando a segunda ferramenta. Alt, rola o scroll do mouse para aproximar bem o zoom.
a tecla espaço. Eu seleciono rapidamente a ferramenta mão, clico e arrasto para o lado para correr. E você vê aqui onde tem pequenos detalhes eu posso fazer essa correção. Com a tecla Alt, vai aparecer o sinalzinho de menos, de subtrair. Você pode clicar e fazer as subtrações necessárias. Por exemplo, essa parte aqui está em excesso. Beleza, cliquei no ponto que eu iniciei, fechou essa parte. Aqui, ó, precisaria adicionar uma parte da seleção. Então pressiono Shift, que ele vai adicionar parte de seleção onde não estava feito anteriormente. Legal? Então agora você pode ir fazendo tudo, um entorno da sua imagem, onde está selecionado você deixa, e onde precisa fazer os ajustes com o Shift adiciona e com o Alt subtrai. Ó, vou colocar no ponto que eu iniciei aqui. Show, essa parte foi corrigida. Aqui eu posso subtrair esses elementos aqui também, que não fariam parte da minha cena. Show. E agora no Shift, eu venho aqui e adiciono. Legal. Aqui também acho que eu vou remover. Legal, galera. Eu acho que tá bem interessante essa parte que eu posso remover também. Veja que são detalhezinhos que fazem a diferença. Mas não se preocupe também nos mínimos pixels, porque arte para rede social você tem que fazer de uma maneira rápida. E é quase que, digamos que, descartável. Então, porque precisa sempre estar atualizando, sempre uma identidade nova. Então não queira criar aquela obra de arte sublime, ali que cada pixel tem a sua máxima magia. Então pode fazer de uma maneira mais rápida, digamos, esses detalhezinhos. Assim já está uma boa seleção. Então o que a gente pode fazer? Duas formas. Ou coloca a máscara de camada, que ele vai ocultar e você pode ter a opção de corrigir caso seja necessário. Ou, eu teria que dar um Ctrl Z aqui para voltar, você pode dar um Ctrl J, duplicar numa nova camada e tirar a visibilidade da outra aqui também. Das duas formas está correto, porque você mantém a imagem original, caso você queira fazer o trabalho logo ali na frente. Então beleza, eu vou utilizar aqui a primeira opção da máscara de camada, que é mais rápido, mantém apenas uma camada. Só mostrei outras formas de como que você pode fazer essa etapa aqui. E para não deixar, é possível deixar, por exemplo, uma imagem, produto voando? Com certeza, porque dentro do design te permite criar essas montagens surrealistas. Mas você também pode colocar uma bancada aqui que eu acho que vai ficar interessante. Então com isso já posso trazer uma imagem que eu encontrei. Lembrando, todas essas imagens, recursos, pincéis que eu vou utilizar durante as aulas, você encontra para download e para estudo aqui embaixo também nos links da descrição. Confere rapidamente e você consegue todos esses elementos aqui. Então clicando na imagem e inserindo a imagem da bancada, vou aumentar um pouco ela aqui também. Vou trazer aqui na parte de baixo, confirmar na barra de propriedades. Aqui é mais fácil ainda, você pode pegar uma ferramenta de seleção de letreiro retangular, por exemplo, coloca ali uma leve difusão de 1 pixel para não ficar muito rígida a base dessa seleção, e você clica e faz a seleção apenas da parte onde você deseja manter e coloca uma máscara de camada igual a gente fez com a camada de baixo. Clico, arrasto para baixo e está ordenada perfeitamente. Agora só vou trazer aqui o hambúrguer um pouco mais para baixo. Posso até dar um Ctrl T, eu vou aumentar um pouquinho, para preencher melhor minha tela. E eu vou deixar um espaço para colocar a primeira chamada de ação, que é o título. E depois eu posso colocar uma informação secundária. Aqui agora a gente vai adicionando elementos gráficos para que ele componha a cena, e é esses elementos gráficos que você pode atualizar de uma maneira rápida nas demais imagens. Como por exemplo, eu posso vir aqui no plano de fundo para eu já colocar um ajuste de degradê, para ter uma cor ali no fundo padrão. Posso vir aqui em editor de gradiente para criar meu próprio degradê. Vou até ampliar um pouco mais aqui a janela para que tenha mais espaço para a gente visualizar. Eu já tenho um degradê que eu já criei, que é esse daqui. E como que você pode criar qualquer degradê? Você clica na caixinha aqui de baixo, que é correspondente à cor, dá 2 cliques nela ou vem aqui em cor e seleciona exatamente a cor da sua preferência. Olha, você pode correr no seletor e selecionar a cor que você deseja. E aqui na segunda cor a mesma coisa, você dá 2 cliques, vem aqui e faz a seleção. Eu, como já tenho aqui uma cor pré-definida, que era basicamente esse vermelho, que ele não é tão saturado, mas acho que ficou interessante, que é o DD424D, você pode digitar esse código hexadecimal que você vai ter exatamente essa cor que eu estou utilizando aqui na minha tela. E dá um OK, e na segunda caixinha é esse laranja, que é o composto pelo FFA439,
esse código hexadecimal. E caso você queira salvar esse degradê para que você tenha ele disponível de uma maneira rápida para as próximas imagens, você pode vir aqui em novo e digita um nome. Eu já tenho salvo todos esses degradês, eu já utilizei em demais projetos, que de uma maneira mais fácil eu consigo acessar. Inclusive na aula do GTA 6, por exemplo, eu fiz utilizando esses daqui, eu já tenho salvo. Sempre que for fazer algo relacionado, eu acesso de uma maneira mais rápida. E aqui eu posso dar um OK. Dentro do preenchimento de gradiente, antes de você fechar, você pode escolher o posicionamento. Ó, clica, arrasta para ver da onde até onde que vai esse gradiente, esse degradê. A escala também, quanto mais suave ou mais rígido você quer essa transição entre as cores. Eu vou deixar aqui um meio termo. E eu quero mesmo que venha de baixo para cima. E vou dar um OK. Outra coisa que você pode trabalhar bastante também é a questão de sombras. De novo, não trabalha tanto quanto você vai demorar uma eternidade, por exemplo, para aplicar apenas um efeito, mas também é legal que você aplique para não ficar tão estranho e tão seco, né? Só a inserção aqui de elementos. Você vê que nessa imagem aqui, por exemplo, você consegue observar que a luminosidade vem mais dessa área da esquerda para a direita, então a sombra teria que estar levemente inclinada para a direita. Aqui você pode criar uma nova camada embaixo das camadas de elementos aqui do hambúrguer, só que acima da bancada para que ele apareça essa sombra. E você pode criar também de várias formas essa sombra. Eu acho que com 2 camadas já vai ficar interessante. Quer ver? Uma das formas que eu acho legal e bem rápido que você pode adicionar essa sombra para vários diversos tipos de objetos. Você pode selecionar aqui a ferramenta elipse. Coloca uma cor de preenchimento mais escura, ali um preto, um marrom bem escuro. Cria uma forma oval aqui na parte de baixo. Você vem agora com 2 filtros. O primeiro filtro de desfoque gaussiano, converte objeto inteligente. Você vai ter... Opa, pera, deixa eu cancelar aqui, só que eu vi que essa forma estava com um traçado branco, então eu vou eliminar, só com cor de preenchimento. Beleza? Aqui, ó, só cor de preenchimento. Então voltando, filtro, desfoque gaussiano. Olha, ele vai difundir ela como um todo, a borda aqui da nossa forma. Você pode colocar um raio quanto você desejar. Dá um OK. E agora o outro você vem em filtro de desfoque de movimento e deixa ele de maneira horizontal, para ele pegar e, digamos que, esticar essa forma de maneira desfocada. E com isso você já consegue a primeira sombra. Dá um OK. Tecla V para selecionar rapidamente a ferramenta mover. Você pode inclusive até clicar e arrastar aqui para o lado para trazer essa sombra. Ou caso você queira redimensioná-la, também é possível. Dá um Ctrl T, pressiona Shift, ó, e deixa ela mais gordinha, por exemplo, ocupar melhor o espaço. Aí é contigo, de acordo com a necessidade do seu produto. E outra coisa que você pode fazer é vir nos mínimos detalhes, por exemplo. Você pode criar uma nova camada aqui também e vir com a ferramenta pincel e ir adicionando. Coloca um fluxo baixo para que se consiga, de uma maneira mais suave, aplicar essa sombra onde você deseja. E aqui, ó, por exemplo, perto dessa cebola, seria interessante também que tivesse a sombra, né? Não apenas ali na parte de cima. E com isso você pode vir e ir construindo essa sombra de maneira mais personalizada. Olha só. Caso você erre de alguma forma, você pode dar um Ctrl Z e voltar ali para a criação inicial. Outra coisa também, se achou que está muito forte em algum aspecto, você pode selecionar a camada correspondente e diminuir um pouco a opacidade. Com isso, ó, antes, sem e depois com a sombra, eu já achei que ficou mais interessante a nossa imagem. E de uma maneira bem rápida também, né? Como eu falei, não precisa ser aquele maior profissionalismo de todos, você não vai criar uma imagem publicitária que vai ficar num outdoor gigantesco. É apenas uma imagem rápida, uma publicação numa rede social. E agora também algo muito importante, complementar com outros elementos que façam menção a sua imagem para criar um design bonito e atrativo. Aqui nesse caso eu tive ideia de por que não fazer com uma rodelinha de cebola, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Pensei, dá pra gente fazer dessa forma, ou poderia pegar outros elementos correspondentes ao hambúrguer ou a uma hamburgueria, um restaurante, e seja qual for também o seu tema, isso você pode fazer. Então, se está fazendo uma arte para um dentista, você vai pegar elementos relacionados àquilo. Para um mecânico, você vai pegar imagens referentes àquele nicho específico. E a cebola roxa que eu encontrei, posso clicar com o botão direito do mouse, abrir com Adobe Photoshop. E eu vou adicionar aqui, ó, vou abrir uma nova camada, um novo documento, melhor dizendo. E eu vou selecionar a imagem que eu desejo, que por exemplo, é essa rodela de cebola aqui. Uma maneira rápida, ó, ferramenta de laço magnético, também é interessante. Você só vai dar um clique inicial e vai, ó, levando por onde que esse laço vai ser
feita a seleção. Olha só que legal. Tecla espaço também você pode correr e levar o zoom. Então não é uma maneira muito precisa, mas quando a gente encontra elementos, por exemplo, como esse daqui, que eles não são muito precisos. Aqui ó, se você selecionar de uma maneira errada, o Photoshop não entender e acabar passando errado, a tecla backspace ou a tecla delete você pode voltar. E você mesmo pode dar alguns cliques, ó, para que o Photoshop entenda que esse é o caminho correto. Então não tem ferramenta ruim, basta você saber utilizar no momento certo cada uma delas. Por isso que inclusive eu tenho o curso completo de Photoshop para iniciantes lá na loja Photoshop, que eu mostro detalhadamente todas as ferramentas do Photoshop e em qual ocasião é legal você utilizar. Aqui, por exemplo, ó, ficou essa parte interna que a gente tem que refazer. Você pode pressionar Alt para remover essa parte interna e vir aqui e fazendo essa seleção também, se liga. Ó, ali quando que era branco com branco, a gente tem que dar alguns cliques para que o Photoshop entenda por onde que ele deve passar. E eu posso fazer essa seleção com a ferramenta laço poligonal, ferramenta caneta? Claro, com certeza. Mas essa daqui é apenas uma alternativa rápida que eu estou mostrando para vocês. Ó. Eu posso agora dar um Ctrl C, voltar aqui para onde a gente está criando a nossa arte do hambúrguer e dar um Ctrl V para colar. Com isso, ó, eu vou criar uma vinheta com um elemento que a gente já tem aqui nessa imagem que ele vai chamar mais atenção para o centro. Então eu posso arrastar aqui para o lado, por exemplo, e deixar desfocado, conforme na barra de propriedades. Filtro, desfoque gaussiano. Olha só que massa. Com isso a gente tem uma vinheta legal com um objeto, por exemplo, que... Opa! Deixa eu Ctrl D para tirar a seleção, tecla V para selecionar a ferramenta mover. Agora sim vou diminuir um pouquinho e rotacionar. Com um elemento que eu já tenho aqui na minha imagem, que fica bonito e vai chamar mais atenção para o centro. Posso dar um Ctrl J para duplicar esse elemento e trazer essa outra parte aqui para a parte de baixo, para compor essa vinheta que a gente havia iniciado lá na parte de cima. Legal? Confirmar na barra de propriedades. E por que desfocada? Porque ficaria como se esse elemento estivesse mais próximo da lente. E a gente está focando aquele elemento que estaria no segundo plano, que seria o hambúrguer. Agora a gente vai criar uma base para a gente colocar as informações mais relevantes da nossa arte. E a gente vai utilizar essa ideia para replicar nas demais artes nas próximas aulas. Então fique ligado para acompanhar as aulas sequenciais do nosso curso de introdução às redes sociais no Photoshop aqui no YouTube, de maneira gratuita. E caso queira, também pode fazer o curso completo na loja Photoshop com muitos designs profissionais aí para você evoluir as qualidades das suas artes. Vou utilizar a ferramenta de brush, de pincéis aqui para a gente fazer esse esquema. Então vou utilizar a máscara de camada do preenchimento degradê. Então clica aqui na miniatura da máscara de camada. E aqui eu vou selecionar esses pincéis de papel rasgado para utilizar como um exemplo de design para a gente fazer esse título. Você pode escolher o qual você quiser e caso você queira baixar esse mesmo pacote de pincéis, também vou disponibilizar para vocês. Basta você vir aqui e dar 2 cliques sobre esse arquivo .abr com o Photoshop aberto, que estará instalado de maneira descomplicada. Você pode voltar aqui dentro das propriedades do seu pincel, arrastar lá para baixo que você vai encontrar esse pacote de pincéis. Agora eu vou escolher um deles aqui e vou aplicar na máscara de camada do preenchimento de gradiente. Por exemplo, curtir esse. Ó, vou voltar o Alt, rolo para trás o Screw e eu aqui acho que vai ficar interessante. Então na cor preta eu escondo. Opa, agora eu vou até dar um Ctrl Z, ele não ocultou 100% porque o fluxo estava baixo. Agora sim eu posso vir aqui e dar um clique. Com isso, olha que maneiro, a gente tem um espaço legal para colocar aqui a informação de texto correspondente ao título da nossa arte. E aqui ele está ficando branco nessa parte onde a gente clicou, porque tem aqui o plano de fundo branco na parte de baixo. Então qualquer coisa que a gente tivesse embaixo, ele iria mostrar. Vou criar uma camada de baixo, uma camada nova abaixo, melhor dizendo, para colocar agora um leve detalhezinho nas bordas desse ponteiro de pincel. Então eu posso vir aqui nas cores e vou deixar levemente como se fosse aqui um marrom mais escuro, que vai complementar as cores da minha arte. Tecla Alt, clico com o botão direito do mouse e arrasto para a esquerda para diminuir, para a direita para aumentar. Eu venho aqui e faço um clique simples, ó, para fazer apenas as bordinhas desse efeito de rasgado. Você pode escolher também outro ponteiro de pincel também, caso você deseje, acho que combine melhor. Mas eu só vou fazer um detalhezinho aqui mesmo, ó, que eu acho que vai ficar interessante. Posso clicar com o botão direito do mouse também, rotacionar o ponteiro de pincel para escolher o melhor ângulo possível para esse efeito. E eu acho que aqui ó, ficou interessante.
Agora eu vou colocar o título principal dentro dessa parte branca. Então posso criar uma nova camada, pegar a ferramenta texto ou simplesmente tecla T, clico e digito. Eu vou colocar aqui ó, como se fosse um título bem genérico, mas você vai colocar obviamente o nome desse hambúrguer ou o nome da promoção específica. E eu vou colocar com 2 fontes. Não combine mais que 3 fontes, que eu acho que vai ficar estranho. Então máximo 3, mas eu acho que o ideal seria a combinação com 2 fontes, já fica legal. Uma tecla V, depois de confirmar na barra de propriedades, vou arrastar aqui para cima, até posso aumentar um pouquinho. E eu vou colocar aqui burger na parte de baixo. Então tecla T, clico e digito para criar uma nova camada de texto. Vou colocar aqui ó, burger. Confirmando na barra de propriedades. Fontes que eu estou utilizando. No texto da camada de cima, aqui no Mega, eu estou utilizando a Zing Sans Rust Lite, na versão demonstrativa. E eu estou utilizando aqui na palavra burger, a fonte é Cheddar, né? Como é que é? Cheddar Gothic regular. Então também os links de onde você pode encontrar essas fontes eu vou deixar aqui embaixo na descrição para que você possa acompanhar junto comigo. Vou deixar aqui com espaçamento em 0, essa daqui ou a outra estava com espaçamento um pouco maior para que as letras fiquem um pouquinho mais distantes umas das outras. E olha, essa daqui vai combinar legal para nossa arte. Posso aumentar o tamanho dela. Acho que aqui tá legal. E deixar, obviamente, de maneira centralizada na nossa cena. E aqui arrastar um pouquinho a camada Mega para o outro lado. Acho que ficasse um pouquinho mais vibrante esse marrom seria mais interessante. Então vamos tentar colocar aqui na nossa camada do texto. Algo mais assim, ó. Então 60 3B 23. Vou até dar um Ctrl C, Ctrl OK e vou vir aqui nas camadas correspondentes aqui aos detalhes que a gente fez nas bordas. Também aqui é opcional, caso você queira, você pode fazer, caso queira não. Caso não queira não. Pode dar 2 cliques aqui ao lado do estilo de camada, vou colocar aqui uma sobreposição de cor, Ctrl V para colar exatamente a mesma cor que eu estou utilizando ali no texto. Legal? E aqui você pode colocar também, por exemplo, já que a gente fez assombramento, você pode colocar um efeito de brilho que eu acho que vai ficar legal com a ferramenta pincel. Clica o botão direito do mouse, arrasta lá para cima para pegar aqui o ponteiro mais padrão que a gente tem aqui no Photoshop. Por exemplo, esse redondo macio. Vou diminuir o tamanho dele aqui e vou colocar uma cor, por exemplo, vem aqui no seletor, colocar aqui como se fosse um laranja, talvez, acho que vai ficar legal. Dá apenas um clique, posso criar uma camada lá em cima de todas as outras. E agora sim dá apenas um clique e colocar um efeito de divisão, vai ficar um brilho maneiro. Ó. Ctrl T e aumento proporcionalmente e coloco esse brilho onde eu desejar. É detalhe, mas eu acho que faz diferença. E como está vindo a luz do hambúrguer da esquerda para a direita, arrastar um pouquinho mais para a esquerda. E esses mesmos efeitos que a gente está aplicando aqui, se pode arrastar para as próximas camadas, você vai ver que de uma maneira muito rápida você vai criar imagens incríveis. A partir com um design, uma base já pré-montada. Agora você pode colocar o valor aqui desse hambúrguer de diferentes formas. Eu vou colocar de uma maneira rápida e simples, criando uma nova camada abaixo, logo acima aqui do hambúrguer. Posso pegar, por exemplo, clico no botão direito do mouse, ferramenta retângulo, e eu vou colocar um arredondamento, caso queira deixar quadrado também pode. Já vou colocar aqui de 100 para ele ficar bem arredondado em todas as bordinhas. E aqui ó, dentro de um espaço mais ou menos assim, acho que já fica legal a gente colocar o valor. Então tecla V para selecionar a ferramenta mover, você pode vir aqui no preenchimento também colocar cores recentemente utilizadas. No caso, posso colocar mais escura, que ele utilizou aqui no título, acho que vai ficar legal. Sem cor de traçado, acho que não precisa. Mas caso você queira também pode pôr, não tem certo ou errado. E eu vou pegar aqui a fonte do burger, que é a Cheddar Gothic. Eu vou utilizar também, clica aqui a ferramenta texto, clico e digito o valor. No caso aqui um valor fictício, vou colocar como por exemplo R$ 24,90. E confirmar na barra de propriedades. Tecla V para selecionar e arrasto aqui para o lado. Não está aparecendo porque está lá atrás de todas as outras camadas. Então clico e arrasto lá para cima, inclusive desse botão, entre aspas, né, que a gente fez aqui. Então a cor eu vou deixar no branco. Tecla V para selecionar a ferramenta mover. E ó, Ctrl T, aumento aqui e deixo centralizado nessa opção. Simples, rápido e já ficou bem ilustrativo.
Normalmente também a galera coloca para ilustrar da onde está vindo aquela oferta, enfim, você pode colocar o logotipo da empresa. Eu separei aqui o logotipo da loja Photoshop, que é onde se encontram os nossos cursos exclusivos. Então eu vou só para ilustrar como se fosse que o logo do restaurante, do food truck, enfim, de onde estaria divulgando essa oferta aqui. Eu selecionar ele aqui então, tá dentro da minha pasta, só vou clicar e arrastar. Reposicionar, encontrar um lugar que fique legal, você pode deixar aqui ó, na parte central, no topo, acho que pode ficar legal, confirmando a barra de propriedades. Ou arrastar para algum rodapé na parte de baixo, também acho que vai ficar legal e até mais discreto, né? Eu vou deixar ele posicionado aqui que eu acho que vai ficar legal. Pode adaptar também com as cores da sua arte, que eu acho que também não fica tão solto na imagem. Então, por exemplo, posso dar 2 cliques aqui ao lado da camada, colocar uma sobreposição de cor numa cor que a gente já utilizou, que no caso já acabou pegando aqui a cor que a gente tinha selecionada, né, anteriormente ali para as fontes. Posso dar um ok, é isso mesmo. Já acho que ficou bem interessante. Galera, e agora, criado essa base inicial, que foi exatamente o que eu mostrei em off aqui para vocês, você vai ver que de uma maneira muito rápida a gente pode pegar todos os elementos que a gente utilizou aqui para criar outras artes de uma maneira rápida que fique conversando uma imagem com a outra, para que não fique aquela salada de fruta aí na tela do seu cliente ou da sua própria página, do seu negócio. Então que fiquem artes que conversem, que formem aquela identidade visual, que quando o seguidor veja já saiba de onde que está vindo aquela informação. E que fique complementando um layout, aí, um feed bem bonito e profissional para que traga bons resultados para você e para os seus clientes. Então você vai ver na próxima aula aqui do nosso curso gratuito no YouTube como criar essas outras artes aqui e também como transformar uma arte que a gente cria para post em um redimensionamento correto para um story também, caso você deseja anunciar das duas formas. Então você clica e publica essa imagem para o feed e essa para um story. Você vai ver como fazer isso nas próximas aulas da playlist do curso de artes para social media aqui no YouTube, através do Photoshop, com a minha presença. Fique ligado que é apenas o começo do curso de artes para mídias sociais aqui no YouTube. O segundo vídeo e os demais dessa playlist já estarão disponíveis aqui no link da descrição, então clica, corre lá e confere para não perder nenhum detalhe, porque agora nas próximas aulas a gente vai pegar essa imagem, essa arte que a gente criou e vai duplicar, triplicar de uma maneira muito rápida. Você vai ver que você vai pegar esses elementos já prontos e vai apenas realocando essas informações. Então com isso você já vai economizar muito tempo e vai ter artes que se conversam entre si no feed e que trazem essa identidade visual bem bacana, que todo mundo deveria inclusive seguir. E lá no curso completo eu mostro muitos outros designs, além desse daqui, muitas outras ideias de como que você pode pegar e ter uma identidade visual para suas páginas. Então caso você queira fazer esse curso completão, com muitas aulas programadas, passo a passo, pensando na sua evolução, corre aqui embaixo, ó, link na descrição, loja Photoshop, tô te esperando lá também pra gente evoluir no Photoshop juntos. Obrigado pela sua atenção, se inscreve no canal, pois já são quase 10 anos aqui no YouTube, ou melhor, já são 10 anos aqui no YouTube, uma década de companhia, e espero poder continuar te ajudando, assim como sempre que eu vou aprendendo coisa nova, eu vou trazendo aqui no canal, então por isso que é importante você se inscrever, sempre tem uma dica diferente aí toda semana para você absorver junto comigo. Valeu, até a próxima!